IFOA e ENAIP pediram-me para falar de 3 coisas. A primeira, o que é a intercompreensão, ou seja, a essência da intercompreensão. A segunda, como se pode transmitir, ensinar e aprender na prática a intercompreensão. E a terceira, quais são os setores, atividades e públicos que se prestam mais à sua aplicação. Portanto, comecemos pela definição de intercompreensão. De uma forma simples, a intercompreensão é uma forma de comunicação em que qualquer pessoa usa a própria língua, mas compreende a língua dos outros. A minha definição académica publicada de intercompreensão é esta: a communicative process that allows the co-construction of meaning by speakers of different languages in situations of plurilingual reception and or interaction. Isto é a minha última definição de intercompreensão, que tem evoluído ao longo de muitos anos de investigação e de trabalho. Continuamos. No entanto, e falando da intercompreensão através dos anos, como dizia em 2007 o professor Paulo Balboni, começou-se por trabalhar a intercompreensão nos seus aspectos apenas de compreensão. Porque é verdade que antes de falar se compreende. Cada um de nós compreende. As crianças, quando desenvolvem a linguagem, primeiro compreendem e depois falam. E, portanto, a nível da intercompreensão, na história da intercompreensão, também, primeiro a atenção foi posta na compreensão. Só bastante mais tarde é que, depois de tratarmos a compreensão, começamos a pensar no que se pode fazer para atingir a intercomunicação, aquilo que Balboni chamava intercomunicação, ou seja, a interação plurilingue em intercompreensão, que possibilita que eu, hoje, aqui, fale português e todos vocês me compreendam. Portanto, esta possibilidade de juntar numa mesma interação 2 línguas ou mais línguas diferentes, ou 5 línguas diferentes, como no caso do Intermove. A verdade é que, em contextos concretos de aplicação, a simples compreensão não é suficiente para exigências profissionais e comunicativas. Se eu for um estudante universitário que queira consultar bibliografia, basta-me compreender várias línguas. Mas hoje, nenhum estudante universitário está sozinho, isolado no seu país, num contexto monolingue. Os contextos monolingues quase que já não existem. Não há mais contextos monolingues. E, portanto, se queremos viver num contexto plurilingue, precisamos de ultrapassar a compreensão e pôr a compreensão ao serviço da comunicação. E, a partir de 2010, um novo conceito entrou no mundo dos estudos e das aplicações em intercompreensão. Balboni define
esse conceito como saber falar ou escrever a própria língua ou outras línguas conhecidas de uma maneira que facilite a intercompreensão dos interlocutores. A este contexto damos hoje o nome de interprodução, interproduzione, que eu também defini mais tarde, também no mesmo texto de 2018, como the linguistic and communicative competence that is activated in contexts of plurilingual interactions. It enables speakers to use a language they prefer and make themselves understood by their interlocutors, taking into account their common linguistic and cultural repertoire, so as to allow the co-construction of meaning. Quando falamos da language they prefer, a língua que eles preferem, não somos obrigados a falar sempre a nossa língua materna. Pessoalmente, eu não sei muito bem qual é a minha língua materna, parce que je préfère parler en français, que não é realmente a minha língua materna, mas é a minha língua do coração. Portanto, não se fala mais de língua materna, mas na língua em que, naquele momento, o locutor prefere usar e que serve para realizar as suas intenções de comunicação e, sobretudo, a interação com o outro. Se o meu interlocutor não entende, não compreende português, não é de línguas românicas, então, se calhar, é provável falar inglês ou falar espanhol. Portanto, a língua também é uma escolha, uma seleção pessoal adaptada ao outro. Por que é que usamos a intercompreensão? Em primeiro lugar, para preservar a língua, a cultura e a identidade. Cada língua, cada cultura, cada identidade. Um mundo em que só se fale inglês ou qualquer outra língua franca não é um mundo enriquecido, não é um mundo muito pobre. É bom continuarmos a poder usar todas as línguas, respeitando todas as línguas. E nesse caso, como não podemos aprender, imparar todas as línguas, é mais fácil aprender a compreender as outras línguas, sem as falar. E não há problema. Portanto, para facilitar a comunicação e a cooperação, o plurilinguismo, este plurilinguismo receptivo que usamos depois ativamente à interação, é uma das soluções. E assim, realmente desenvolvemos o plurilinguismo na Europa. E depois, para podermos dizer o que queremos. Há a frase, numa língua estrangeira, dizemos o que podemos, não o que queremos. E alguém, um cidadão que não pode dizer o que quer, mas pode dizer só o que pode, não goza de plenos direitos de cidadania. E nós queremos que a cidadania seja um valor fundamental na Europa. Como se pode transmitir, ensinar e aprender na prática? 4 ideias de base. A primeira ideia é que as línguas não são universos separados. E, sobretudo, as línguas de uma mesma família têm muitos aspectos em comum. Notem que quando eu digo 4 ideias de base,
Eu tenho aqui 4 e base, que é inteiramente comum ao italiano. Depois eu digo as línguas, os italianos dizem le lingue, é muito semelhante. Universi, eu digo universos. Separati, eu digo separados. Portanto, há muitos aspectos em comum entre as línguas de uma mesma família que podemos utilizar ativamente. Segundo, compreender não é descodificar palavra a palavra. Quando ouvimos o rádio e ouvimos uma mensagem no rádio, vamos a conduzir, guidar, no automóvel e estamos a ouvir rádio. Não conseguimos nunca repetir as palavras exatas que foram ditas no rádio. Podemos dizer: o rádio está a falar, no rádio as notícias estão a falar sobre a nova vacina do Covid. Mas não sabemos repetir palavra a palavra, porque nós entendemos uma mensagem, não entendemos a palavra A, palavra B, palavra C, palavra D. Entendemos o sentido como um todo, que é construído através de algumas palavras que nós compreendemos e que retemos. E terceiro, o discurso não é só linguístico. O discurso é formado por uma parte verbal, linguística, mas também o não verbal ou o paraverbal. Ai, eu estou a dizer coisas diferentes. Quando digo ai, ou quando digo ai, estou a dizer coisas diferentes e digo sempre a mesma palavra. Portanto, o discurso não é só linguístico. E para compreender uma língua, para compreender o outro, nós podemos usar todos os meios que estão aqui à nossa frente, disponíveis para entender. E não dizer: eu não entendi, eu não compreendi, porque não sei essa palavra. Va bene? Todos? Benissimo. Molto chiaro. Benissimo. Todos compreendem? Sì, sì, Filomena, tutto chiaro. Tutto chiaro. Bene, Mas, bene. Alessio, tu foste meu aluno. Tu hai stato mio studente. Gli altri. Per quello dico che è tutto molto chiaro. Ok. Por outro lado, também é extremamente importante a nossa relação com as línguas. A nossa relação com as línguas determina a capacidade que temos de as praticar. É aquilo a que chamamos, em 2019, num texto com o Christian Olivier e com a Helena Araújo Sá, os fatores glotopsicológicos. A relação entre mim e a linguagem. A relação entre mim e as línguas. E há línguas que não gostamos, que não nos agradam e que não conseguimos compreender. Se a língua é uma língua que gostamos por 1000 razões, porque estamos apaixonados por alguém dessa língua, porque passamos férias no país e gostamos muito, porque gostamos da música, porque gostamos da gastronomia italiana, então é muito mais fácil a quebrar a barreira entre cada um de nós e uma língua. E isso
também temos que trabalhar quando preparamos as pessoas para a intercompreensão. Portanto, a capacidade, eu acho que o David gosta muito disto, a capacidade de intercompreensão, as capacidades de intercompreensão dependem simultaneamente do conhecimento e das atitudes. 4 princípios, então, para começar a aprender intercompreensão. O primeiro princípio, por causa da relação entre nós e as línguas, é não ter medo das línguas. A escola ensina-nos ou ensinou-nos a ter medo das línguas. Temos que perder o medo das línguas. As línguas são construções magníficas do ser humano. Não são coisas difíceis, inacessíveis. As línguas são os outros. E, portanto, não há que avere paura della língua. Segundo princípio, temos que ser ativos à procura do significado e procurá-lo também com o coração. Portanto, temos que nos colocar numa posição ativa. O que é que isto quer dizer? Pode ser isso. E experimentar e não ter medo. Terceiro princípio, reutilizar tudo o que é conhecido. Conhecimento do mundo para saber o que se passa. Se eu falo rapidamente em português da vacina do Covid, toda a gente sabe, por conhecimento do mundo, que hoje é preocupação geral o encontrar uma vacina para o Covid. E se eu falo vacina do Covid, toda a gente entende porque conhece este problema mundial. Conhecimento dos textos. Os textos têm formatos que nos indicam o que são. Um poema não é um texto de jornal. Um texto de jornal não é um romance. Não é um modo de emprego ou uma posologia de um medicamento que se toma para a saúde. Portanto, logo isso orienta a nossa compreensão. O conhecimento do contexto. Onde, como, quando este texto está a ser produzido. Se eu estou hoje aqui a falar-vos de intercompreensão, num evento, no multiplier event dos meus amigos italianos, não estou aqui para vos dar receitas de cozinha, nem para dar uma aula de linguística. Todo o contexto determina que eu vou falar sobre intercompreensão e orienta a vossa compreensão. Os dados do texto circundante, aquilo que se chama o contexto. O que está antes, o que está depois. Como é que a frase aparece? Um texto tem uma lógica, tem uma coesão, tem uma coerência. E o resto do texto pode ensinar-nos a saber o que é que uma frase mais difícil pode querer dizer. Se eu digo o animal o animal tem 4 meses. O meu gato, obviamente que mesmo que
a palavra gato não seja comum e eu esteja a falar com franceses que dizem chá, o facto de eu dizer o meu gato, tendo falado em animal antes, permite reconhecer gato como animal. E todos os conhecimentos linguísticos em todas as línguas que conhecermos. Porque isso permite-nos refletir, identificar, compreender. Quarto princípio, estratégico. A intercompreensão depende de estratégias. E, portanto, este quarto princípio está relacionado com estratégias. Agir estrategicamente. Passar do que se compreende ao que não se compreende. Contrariamente à escola. Na escola, aula de línguas, diz-se sublinhar, sotolinear, o que não se entende. A intercompreensão diz-se sublinhar o que se entende, para depois construir. Saltar palavras ou frases que não entendemos. Se não entendemos alguma coisa, não se para, não se vai ao dicionário, não se vai ao Google Tradutor. Salta-se. Porque magari, mais tarde, podemos entendê-las, podemos compreendê-las. Não procurar entender cada palavra, mas tentar compreender o significado geral. Procurar relações entre as palavras no texto. O animal, o gato. O meu amigo, o Davide. E tentar criar as relações no texto. Procurar repetições de palavras, pontuação, sinais, imagens, números, tudo aquilo que nos possa criar pontos de compreensão. E, como eu disse, tentar adivinhar, mesmo que não tenhamos a certeza. Pode ser isto. Vamos ver se é. Portanto, como estão a ver e a experimentar aqui, hoje, a intercompreensão facilita a comunicação num ambiente multilingue. Não é preciso falar uma língua estrangeira, mas esforçar de entender o que dizem os outros. E, sobretudo, esforçar por se fazer entender. O meu esforço aqui é não no que digo, mas no como estou a dizer. E sempre que penso que há problema convosco, eu reformulo, eu digo uma palavra em italiano, outra em inglês, outra em francês, eu digo um sinónimo, mas estar sempre com a consciência de que o que eu digo pode não ser entendido e, portanto, caminhar para o outro. Estar sempre com atenção no outro. Que última pergunta, que setores, atividades e público-alvo se prestam mais? Obviamente, qualquer cidadão que esteja envolvido em atividades de cooperação internacional. Cooperação internacional pode ser uma cooperação pessoal ou profissional. Toda a gente que tenha relações a nível internacional. Os professores, os formadores, os estudantes,
os estagiários em mobilidade. Estão a ver? Estagiário, felizmente, que está ali tirocinante, porque estagiário é uma palavra muito difícil em português. E profissionais de todos os setores. Médicos. Hoje em dia a intercompreensão é fundamental para pessoal de saúde. Médicos, enfermeiros. No mundo de imigrantes, no mundo de mobilidade, os profissionais de saúde precisam muito de aprender a intercompreensão. Os empresários, todos os funcionários do setor terciário, porque são aqueles que mais têm comunicação internacional, mas também alguns do setor secundário, porque há projetos entre empresas, há empresas multinacionais e, portanto, por vezes, por exemplo, os primeiros ventiladores que chegaram a Portugal para os hospitais, para o Covid, traziam as instruções em chinês. E foi preciso entender. É óbvio que intercompreensão com chinês eu nunca experimentei. Mas se as instruções fossem em italiano, se fossem em espanhol, se fossem em romeno, toda a gente podia entender e resolvia-se o problema. Às vezes há empresas que funcionam umas com as outras, também na produção, por exemplo, e portanto é importante a intercompreensão para todas estas pessoas. Em síntese, e isto é a minha campanha presidencial da intercompreensão ao poder. Votate, votate. A intercompreensão do ponto de vista da interação plurilingue, portanto, o conceito alargado, completo de intercompreensão, necessita ou requer atenção específica aos outros e à sua capacidade de compreensão. Adaptação, desculpem, já não sei falar português. Adaptação permanente aos outros. Conhecimento passivo das outras línguas, e por isso temos que aprender intercompreensão e aprender a compreender para poder fazer as escolhas linguísticas adequadas. E também para poder reformular, para poder encontrar um sinónimo, reflexão sobre a tua língua, a nossa própria língua e as suas possibilidades, para poder ser flexível e poder adaptar-me. Mas afinal, quando vemos estas 4 tópicos específicos, o que é necessário para a intercompreensão, afinal, isto são 4 princípios de comunicação em geral e, portanto, a comunicação interpessoal deveria, eu ponho em pergunta, será que a comunicação interpessoal não deveria obedecer sempre a estes princípios, mesmo monolingue? Ok, como sou professora universitária, tenho que pôr a bibliografia